Estamos começando mais uma aula de mentoria para o curso técnico em segurança do trabalho, disciplina de legislação aplicada à saúde e segurança do trabalho. Hoje nós iremos falar sobre NR5, Comissão Interna de Prevenção aos Acidentes, CIPA. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar. Vou abrir aqui a exibição. Só um momentinho. Aqui. Pronto. Por favor, alguém abra aí a sua tela, o seu áudio, e me deem um retorno aí, se vocês estão vendo a tela com Sim, a NR5. Você quer fazer assim? Ok, pessoal. Estão vendo Sim, direitinho? estou vendo a tela. Estão conseguindo ver direitinho, né? Tá legível os textos? Ah, ótimo. Tá ótimo, né? Então vamos lá. Pronto, vou colocar assim que eu acho que fica melhor de ler. Acho que assim melhora, né? Gente, NR5, Norma Regulamentadora número 5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA. A NR5 ela é prevista de acordo com o artigo 163 da CLT, que fala do seguinte: objetivo da CIPA. Para que serve a CIPA? Ela serve para a prevenção de acidentes e doenças decorrentes de trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Quem é CIPA? CIPA é formada pelos trabalhadores da empresa. Tá? A CIPA ela é constituída, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes ela é constituída a partir dos trabalhadores que estão naquele estabelecimento. Tá? Estabelecimento esse que considera empregado, tá? Regido pela CLT, com sua carteirazinha assinada. Tá? Esse trabalhador ele vai ser componente da CIPA. Item 5.2. Quem deve constituir a CIPA? A CIPA ela vai ser constituída por estabelecimento. Tá? Nós já vimos na NR4 que o estabelecimento é o organismo que compreende toda a empresa, tá? Infraestrutura, bens móveis e imóveis, mais a figura humana. Isso é o estabelecimento. Tá? E aí quem vai constituir a CIPA? Por estabelecimento, manter em regular funcionamento aonde? Nas empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgão da administração direta e indireta, ou seja, empresas públicas, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como as instituições que... Aí aqui, ó, eu vou abrir um parêntesezinho, que admitem trabalhadores como empregados. Deixa eu ver se tem outra cor aqui. Tem. Tá? Deixar destacado. A CIPA está presente em empresas que admitem trabalhadores como empregados. O que é isso, professor? Vai acontecer CIPA nas empresas que admitem trabalhadores com carteira, que admitem trabalhadores que sigam a CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho. Item 5.3. As disposições contidas nessa NR aplicam-se no que couber aos trabalhadores avulsos, às entidades que lhes tomem serviços
observadas as disposições estabelecidas em normas regulamentadoras nos setores econômicos específicos. Também ele está informando que a CIPA ela também ocorre nessas situações. O item 5.4 foi revogado, né, pela portaria 247. O 5.5, as empresas instaladas no centro comercial ou indústrias estabelecerão, através de membros da CIPA ou de designados, todos os mecanismos de integração com o objetivo de quê? Promover o desenvolvimento, aqui, promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças, tá? E doenças decorrentes do ambiente e instalações de uso coletivo, podendo contar com a participação da administração do mesmo, tá? Esse é a constituição da CIPA, né? Da situações para a constituição da CIPA. Agora vamos falar da organização, como que se organiza a CIPA. Parece que chegou alguém aí, deixa eu só verificar. Opa. Bem rapidinho. Deixa eu ver como é que eu saio aqui. Pronto. Genival. Seja bem-vindo, Genival, por favor, eu peço que você mute seu microfone. Já iniciamos. Vamos lá. Da organização. A CIPA será composta de representantes de empregado, terá o empregado e terá os trabalhadores. Perdão, será composta de empregador e de empregados, tá? Meio a meio. 50% da chapa da CIPA que vai atuar será a quantidade indicada pelo empregador, será indicada pelo dono da empresa, e a outra metade será votada em escrutínio fechado, ou seja, voto secreto, será votada pelos trabalhadores que compõem o mesmo CNPJ, os trabalhadores dentro daquele estabelecimento, tá? Como é que vai ser o tamanho dessa CIPA? O tamanho da CIPA vai ser de acordo com o dimensionamento previsto no quadro anexo dessa norma, tá? Ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos. E aqui, ó, notem que eu tenho uma observação, né? Em alguns parágrafos dos parâmetros legais, eu vou ter as mesmas observações. Mais à frente, nós tendo... assim que nós tivermos a disposição de falar, isso aqui remete a penalidade ou multa, caso a empresa não cumpra, tá? Isso aqui é pecúnio, é dinheiro. Está dizendo aqui, ó, a CIPA ela tem que ser composta por empregador, quantidades de empregador e de empregado. E o dimensionamento tem que ser de acordo com o quadro dessa norma. Se isso não seguir, tá aqui, ó, penalidade, código, a intensidade e o tipo. Tá? O tipo aqui é de segurança. Se fosse M, seria de medicina, referente a âmbito de medicina. Mas isso é conteúdo para outra disciplina, tá? A gente vai falar agora de multas e penalidades, CNR 28. Dentro do item da organização, no item 6.1, ainda diz o seguinte: a parte do empregador, eu vou ter titulares e suplentes, que serão o quê? Designados. A parte do empregador, eu vou ter titulares e suplentes, que serão o quê? Designados. O que é designado, professor? Indicado. Uma metade dos componentes da CIPA serão indicados pelo dono da empresa. E a outra metade, professor? A outra metade, que é a dos empregadores, tá amarelinho aqui destacando, também titulares e reservas, que são os suplentes, titulares e reservas, vão ser o quê? Serão votados. Serão votados. Tá? Tá aí bem diferenciado. Empregados de verdes e trabalhadores em amarelo. Tá?
independente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Tem que ser votado, tá? Se não for votado, cabe multa do mesmo jeito. Ah, a CIPA foi toda indicada. Não pode. A metade tem que ser votada. A quantidade, 50% da chapa tem que ser composta por trabalhadores que foram eleitos por outros trabalhadores e não escolhidos pelo empregador. O número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem decrescente de votos recebidos, observará o dimensionamento no quadro que nós veremos daqui a pouco, ressalvadas alterações disciplinadas em atos normativos de setores econômicos específicos. Quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1, a empresa designará um responsável pelo cumprimento do objetivo desta norma, podendo-se adotar mecanismos de participação dos empregados através de negociação coletiva. Ah, professor, o que quer dizer isso? Né, o que quer dizer isso? Deixa eu ver se dá para colocar aqui um item. Dá? Acho que aqui dá. O que quer dizer isso? Aqui. Pronto. O que quer dizer isso? Quer dizer que vou botar o tamanho um pouquinho maior. Pronto. Deixa eu ver se deu certo. Ficou muito grande. Aqui tá bom. 55. Pronto. O que quer dizer isso, professor? Quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1, o dimensionamento da CIPA, ele serve para empresas que tenham uma quantidade maior que 20 empregados. Tá? E se a empresa tiver menos que 20 empregados? Cabe esse item. Quando o estabelecimento não se enquadrar, a empresa designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos dessa NR, podendo ser adotados mecanismos, tá? Certo? Observação, para a CIPA, a empresa tem que ter KNAI dentro do grupo de risco e pelo menos 20 trabalhadores, tá? 20 trabalhadores. Certinho? Opa, peraí, que acho que andou aqui, ó. Andou. Pronto. Vamos voltar. Alguma dúvida não, né? Vamos em frente. O número de titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem decrescente de votos, esse aqui foi o que a gente viu agora, né? 6.4. Quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1, designará um responsável, também já vimos. O mandato dos membros eleitos terá duração de 1 ano. 1 ano, tá aqui. Permitida uma reeleição. Como assim, professor? O cara se candidata à composição da CIPA. Vai passar 1 ano, né, como titular. Ele pode se candidatar de novo? Pode. E aí, ele se candidatando e ficando como titular, ele tem uma estabilidade ainda de mais 1 ano. A gente vai falar sobre essa questão de estabilidade. A estabilidade, ela é permitida ao membro da CIPA que foi votado pelos trabalhadores. Esse cara ele vai ficar por 1 ano numa situação estável, tá? Ele pode se reeleger? Pode. Ele se candidatando e sendo reeleito, ele vai ter o ano corrente do seu 2º mandato da CIPA. E aí ele não pode mais se candidatar. Contudo, como ele foi eleito e foi titular, ele tem mais 1 ano de estabilidade. A lei prevê que esse cara ele é peça fundamental para permanecer na empresa. E aí ele continua na empresa e só pode ser retirado, demitido por justa causa ou por danos, alguma coisa que venha realmente acarretar a sua saída. É uma observação que muitos alunos perguntam quanto à questão da estabilidade da CIPA. Né? A estabilidade da CIPA, ela vai até 3 anos, tá? Uma eleição, uma reeleição e 1 ano de estabilidade após a reeleição.
pode ser no mínimo 1 ano, né, se a pessoa não optar pela estabilidade, pode ser 2 com a reeleição e 2 mais 1 ano de estabilidade depois da reeleição, ou seja, 3 anos. É vedada a dispensa arbitrária sem justa causa, né, o que eu acabei de falar, quem for empregado eleito para cargo de direção de Comissão Interna de Prevenção de Acidente, desse registro de sua candidatura até 1 ano após o seu mandato. O que é isso? Ele ficou 1 ano, reelegeu 2 e até 1 ano depois da reeleição 3, tá? É o parâmetro legal que dá estabilidade ao eleito. Ah, professor, eu fui indicado pelo dono da empresa, eu tenho estabilidade? Não, não tem. Porque o que é que a lei prevê? A lei prevê que, como você é querido pelo dono da empresa, você não precisa de estabilidade, ele já gosta de você, né? Ele já indicou você porque ele é desejado, né? É uma certa coisa meio poética, né? Mas você é desejado pelo dono para que você continue. A lei não prevê que você vá ser demitido, porque o dono da empresa o quer na empresa, tanto que ele o indicou, né? Já quem foi votado, é interessante ele ficar por mais 1 ano, porque ele é peça facilitadora de mantimento quanto às questões de conhecimento, de divulgação, difusão, de prevenção aos acidentes e doenças do trabalho. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Diga, Coriolano. Professor, qual a relação entre a CIPA, o empregador e o SESMIT? Como é que isso flui? O SESMIT, a CIPA e o empregador. Pronto. Muito boa pergunta. Dentro dessa norma aqui, tem essa consideração, tá? A princípio, o que é que a NR5 diz? A NR5 diz que a CIPA deve ter um clima de harmonia muito próximo com o SESMIT. A CIPA é vista como o braço direito do SESMIT, porque os cipeiros são os trabalhadores que estão no posto de trabalho, no canteiro de obras, no chão de fábrica, né, exposto aos riscos, tá? E aí é esse cara que sente o risco ambiental. Ele que sente o calor excessivo, o frio, as vibrações, as radiações, as questões químicas, as questões biológicas, os choques, os acidentes. É o trabalhador cipeiro que está ali muito próximo de outro trabalhador. E às vezes esse outro trabalhador não se abre para o SESMIT, abre-se para o colega que está na bancada ali. E aí os cipeiros, eles são porta-vozes do SESMIT. Nesse contexto, nós vamos ter também, dentro da CIPA, um cara que tem atribuição importantíssima, que é o presidente da CIPA. Nós vamos falar da formação daqui a pouco. O presidente da CIPA, que é o topo da pirâmide, da CIPA, ele é indicado pelo dono da empresa. Tá? E aí, o presidente da CIPA é o cara que leva problemas, né, quando há, e soluções, né, que são discutidas pelos cipeiros, para que o dono da empresa tenha uma consideração, ele faz esse link com o presidente da CIPA, que é indicado. E aí, essa sinergia, ela é cíclica. Ela é cíclica, porque eu vou ter o cipeiro próximo do funcionário, eu vou ter o presidente da CIPA se comunicando com os membros da CIPA e se comunicando com a diretoria. E nesse meio aí, nós vamos ter o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro, o médico, que são pessoas que estão ali passando conhecimento para a CIPA, supervisionando os cipeiros e fazendo com que todo o fluxo funcione. Tá? Esse é um vínculo que deve acontecer. Ficou claro, Coriolano? Ótimo. Beleza, então vamos continuar. Serão garantidos aos membros da CIPA condições de que não descaracterizem suas atividades normais da empresa, sendo vedada a transferência para outro estabelecimento sem a sua anuência. O que é isso? O membro da CIPA titular estável, ele não pode ser transferido para outro estabelecimento
dentro do mesmo CNPJ da empresa, digamos que seja uma filial, sem ter completo um ano. Ele deve permanecer no seu mandato até essa anuência finalizar. Ressalvado o disposto nos parágrafos 469 da CLT. Vamos ver o que é que diz nesse 469, lá da CLT. Gente, aqui mata, cobra e mostra o pau, viu? 469. Parece que serve a norma. Eu não estou abrindo os direitos do trabalho, eu estou dentro do manual. 469. Estou chegando. Tá aqui. Só um momentinho. Vamos lá. Fala exatamente da vedação, né? O empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para a localização diversa da que resulte o do contrato, não se considerando transferência aqui se acarretar necessidade de mudança do domicílio. Ok? É o que está sendo passado no item 5.9. Vamos continuar. 5.10. O empregador deverá garantir que seus indicados tenham representação necessária para a discussão de encaminhamento das soluções de questões de segurança do trabalho analisadas na CIPA. É isso que você perguntou dentro desse contexto. O empregador deverá garantir que seus indicados, presidente é um indicado, secretário é outro indicado, nós vamos falar da formação daqui a pouco, tá? Tem que garantir que esses indicados tenham o quê? Tenham acesso, tá? Eles tenham acesso para a discussão. Alguém quer falar alguma coisa? Ok, professor Coriolano. Pode falar, querido. A capacitação do CIPEiro, de que forma é feita? Vamos chegar no treinamento. É um pouquinho mais na frente. Ah, tudo bem. Tá? Estamos chegando já lá. Item 11. O empregador designará os seus representantes. Entre seus representantes, o presidente. Anotem, tá? Anotem. Dentro dos indicados, o topo da pirâmide, que é o presidente, é indicado pelo dono da empresa. Tá certo? E o representante dos empregados escolherão entre os titulares o vice-presidente. E aí, o que é que nós temos? Nós vamos ter aqui, ó. Vamos falar aqui bem rapidinho. Não sei se eu consigo tirar isso aqui. Eu ainda estou meio que aprendendo. Ah, tá aqui. Vamos lá. Dentro do topo da pirâmide, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui uma janelinha. Uma janelinha aqui para o lado. Acho que não. Bora, vou fazer bem pequenininho aqui, viu? Dentro do topo da pirâmide, olha só que bacana. Opa. Acho que eu não vou conseguir, não. Vamos ver se vai dar certo. Acho que é só a linha mesmo aqui. É. Dentro do topo da pirâmide. É. Mas, rapaz. É esse aqui que eu quero. Acho que eu tenho que clicar de novo. Peraí. É. Apagar tudo. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo agora. Pronto. No topo da pirâmide, nós vamos ter
nós vamos ter aqui o presidente, certo? Logo abaixo, nós vamos ter o vice-presidente. Abaixo, nós vamos ter a secretária. E aqui embaixo, nós vamos ter os membros. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Os membros, tá? Dentro dessa galera toda aqui, vou botar outra cor aqui. Nós vamos ter titulares e suplentes. Suplentes, tá? Vamos ter titulares e suplentes. Ou seja, presidente. O presidente, ele é indicado. O presidente, ele é indicado. O vice-presidente é eleito. O secretário ou a secretária é indicada, certo? E membros nós vamos ter eleitos e indicados. Eleitos e indicados, tá? Por quê, professor? Porque metade e metade. Eu vou ter indicados e votados, tá? Dentro dessa situação. Eu fiz uma obra de arte aí, vocês considerem, viu? Que isso aí depois a gente pode leiloar, vender, tá? Professor, Oi? o secretário, ele é indicado do empregador ou do pessoal? Quem só indica é o dono da empresa, é o empregador. Sim, o secretário. Certo? Secretário é indicado. Geralmente, Jéssica, é uma pessoa da administração que tem acesso a computador, sabe redigir um bom texto, porque uma das atribuições fundamentais do secretário é elaborar a ata de reunião. Os dois não podem entrar em acordo, não, para escolher, não? Sim, sim. Os cipeiros podem indicar alguém da empresa para ser o secretário, mas o secretário é indicado. É indicado, a palavra final é do dono da empresa. Pode falar. O secretário tem estabilidade? Não tem. Não tem porque é indicado. Tá certo? Tá certo. Beleza. Vamos lá, vamos em frente. Será indicado em comum acordo, tá aqui, ó, era o item que a gente estava falando, né? Só voltando um pouquinho. O 5.12 diz o seguinte: os membros da CIPA, eles são eleitos, tá? Eles são eleitos, os membros da CIPA são eleitos e designados, serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandado da outra chapa da CIPA. Será indicado entre comum acordo com os membros da CIPA o quê? Um secretário e seu substituto. Tá? É indicado. Secretário e substituto. Entre os componentes ou não da comissão, sendo, neste caso, necessário concordância do empregador. Os membros da CIPA, né, diz assim, fulana que trabalha no financeiro. Ela poderia ser secretária, porque ela sabe fazer bons e-mails, ofícios, memorandos, ela seria uma pessoa muito útil, porque está mais próxima da diretoria, setor administrativo e tal, vamos indicar fulana. Leva a palavra para o dono da empresa, né, e aí tem que haver um comum acordo, né, concordância. O empregador, a palavra final é dele. Geralmente é uma pessoa indicada próxima dele mesmo. A documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, incluindo atas, né, é um documento importantíssimo,
são as atas de eleição e de posse e o calendário anual. Esse calendário é o cronograma das reuniões, tá? Nós vamos ter reuniões ordinárias e extraordinárias, daqui a pouco eu falo a diferença das duas. Elas devem ficar no estabelecimento para efeito de fiscalização do Ministério do Trabalho. Tem que haver essa documentação. E o Ministério do Trabalho ele não avisa, tá? Ele não avisa. Ele, quando chega, ele quer ver essas atas prontinhas, atualizadas. Ok? A documentação indicada no item acima deve ser encaminhada ao Sindicato dos Trabalhadores da categoria quando solicitada. O empregador deve fornecer cópia das atas de eleição e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA. A CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pelo empregador antes do seu mandato acabar, ainda que haja redução do número de empregados da empresa, exceto em caso de encerramento de atividade de estabelecimento. Pronto, professor, uma dúvida. Eu sou membro titular da empresa, fui votado, né? Sou vice-presidente, eu sou membro, componho o quadro da CIPA. A minha empresa faliu com a pandemia, quebrou, entregou as contas, demitiu todo mundo. Só que eu sou estável, eu não posso ser demitido. Nesse caso aqui, pode. Nesse caso aqui, pode. Porque diz o seguinte, ele pode ser destituído da CIPA, exceto, né, o caso em que pode ser destituído em encerramento. Em encerramento. Infelizmente, está acontecendo isso. Trabalhadores, além de perder suas estabilidades, estão perdendo os empregos, tá? Alguma dúvida? Vamos em frente. Vamos falar agora das... Oi? Quando a empresa encerra suas atividades, no caso é decretou falência, né? Os direitos dos trabalhadores já era também. Não, ele vai ser demitido. Sim. Ele vai ser demitido, ele vai ter direito a todos os direitos trabalhistas. Então, no caso, né? No caso, não teve declaração de falência. Foi no caso de uma pandemia, assim, não? Sim. Vai ter que ter negociações. Quando que vão sair as rescisões contratuais, aí é outra história. Mas o trabalhador ele tem direito. Ele não foi demitido, ele tem direito aos direitos trabalhistas. Fração de férias, fração de décimo, liberação de fundo de garantia, né? Multa rescisória, todos os direitos são estabelecidos. Agora, quando vai ser pago é outra história. O salário, o seguro-desemprego, né, que aí já é pago pela Previdência, mas estabilidade, acabou a empresa, a estabilidade vai junta. A perda da estabilidade vai junta com o encerramento das atividades. Tá ok? Posso continuar? Vamos falar das atribuições. A CIPA tem por atribuição identificar os riscos. Deixa eu ver só a hora aqui bem rapidinho. Tá. A CIPA tem por atribuição identificar os riscos do processo do trabalho e elaborar os mapas de risco. Gente, isso aqui é muito importante. É nesse ponto aqui que eu gosto de ressaltar a importância dos membros da CIPA. Os cipeiros, eles, antes de entrarem em ação, eles receberão um treinamento de 20 horas. Nós vamos falar nisso mais na frente, no parâmetro legal. Eles receberão um treinamento de 20 horas, ou pelo SESMIT, ou por entidade patronal, ou por algum profissional com experiência na área. Tá? Eles receberão um treinamento, e dentro do conteúdo daquele treinamento será visto noções de riscos ambientais. O cipeiro ele entenderá o que é um risco físico, químico, biológico, ergonômico e mecânico e seus agentes. Para quê? Para que ele possa identificar esses riscos nos postos de todos os setores da empresa em que ele trabalha. A partir desses riscos identificados, eles vão dar magnitudes aos agentes. Ah, tem calor? É leve, médio ou grande? Tem radiação? É leve, médio ou grande? Tem riscos químicos, poeira, é leve, médio ou grande? Existe risco físico? Tem uma coloração verde. Existe risco físico? Tem uma coloração verde. Existe risco químico? Vermelho. Existe risco
biológico, marrom, ergonômico, amarelo, risco mecânico, azul, tá? Isso vai ser todo elaborado, layout, por isso que a gente estuda também desenho técnico, ajuda muito na elaboração do mapa de risco, para entender o que é uma porta, o que é uma janela, o que é uma parede. E o técnico de segurança do trabalho, ele vai estar ali próximo, muito próximo do cipeiro, ajudando na confecção desse mapa de risco, tá? Porque ele é o cara que está lá dentro, tá? É o cara que está lá dentro junto com os trabalhadores. E aí ele vem como o quê? Ele vem como assessoria do SESMIT. Ele ajuda nas primeiras identificações de riscos ambientais. Tá? Item B. O que é que o cipeiro também faz? Ele elabora o plano de trabalho, que é possibilitação preventiva na solução de problemas, participa da implementação e controle de qualidade das medidas de prevenção, realiza periodicamente verificações de ambientes e condições de trabalho, visando identificar situações que venham a trazer riscos à segurança do trabalhador, e realiza a cada reunião uma avaliação do cumprimento de metas fixadas em seu plano de trabalho, a fim de discutir situações de risco que foram identificadas. O cipeiro ele também divulga aos trabalhadores informações relativas à segurança do trabalhador. Participa com o SESMIT, olha aí, Coriolano, ele participa com o SESMIT quando houver, porque quando houver? Porque o SESMIT ele é dimensionado a partir de 50 trabalhadores, de acordo com o grau de risco. CIPA é a partir de 20. Nós veremos aí no dimensionamento. Porque quando houver, porque a CIPA ela entra primeiro. Para haver CIPA é preciso haver pelo menos 20 trabalhadores dentro do seu CNAE, do seu grau de risco. SESMIT é a partir de 50, de acordo com o seu grau de risco. Tá? A CIPA ela participa com o SESMIT quando houver, dá discussões promovidas pelo empregador para avaliar os impactos de alterações no ambiente de trabalho e processos de trabalho relacionados à segurança do trabalho. E aí onde entra o papel do cipeiro. O cipeiro ele merece estar numa mesa de reunião técnica junto com o SESMIT, junto com a brigada, tá? E o empregador para discutir soluções junto com o empregador. Ok? O cipeiro também requer ao SESMIT, quando houver, ou o empregador, a paralisação de máquinas, onde considerar haver risco grave e eminente à segurança e saúde do trabalhador. O que é risco grave e eminente? Vou abrir aqui um parênteses para vocês. O que é risco grave e eminente? Abram um áudio aí para quem souber. O que é que vocês consideram risco grave e eminente? Vamos lá? O que é risco grave e eminente? Risco grave e eminente é quando alguma pessoa acontece de morrer, professor? De maneira resumida, sim. Com certeza. Tá? De maneira resumida, sim. Risco grave e eminente é toda situação ao qual o trabalhador se considere em risco de vida. E perder a sua vida. Tá? Risco grave e eminente é uma situação de um acidente fatal, tá? Que venha a cometer danos físicos permanentes ou de um adoecimento que venha a ocasionar uma doença muito grave. Isso é um risco grave e eminente. É considerado também risco grave e eminente amputações, tá? Queimaduras de segundo, terceiro grau, choques elétricos de alta tensão, tá? É um risco grave e eminente. A gente vai estar comentando aí com a melhoria dessa quantidade de aulas a questão da insalubridade e da periculosidade. Vamos ver a diferença de um dos dois. Tanto a insalubridade, de acordo com sua magnitude, e a periculosidade existindo, pode acontecer risco grave e eminente, tá? Aqui a CIPA ela tem o poder de parar um serviço, caso ela venha a identificar risco grave e eminente. Pode falar, Jéssica. Assim, eu fiz muita visita no curso que eu fiz, aí lá tinha aqueles quadros, essa empresa está há tantos dias de acidentes, aí tem mortes,
Tem vários tipos. Aquilo ali quem faz tudo é o técnico? Não. Ou é o SESMIT? É o SESMIT, é? Então, o técnico de segurança do trabalho é do SESMIT, né? Mas é Sim. função de operacional do cipeiro, tá? Tanto que a plaquinha lá tem o nome CIPA. Sim, é da CIPA, é. Quer ver só? Vocês estão vendo o meu navegador aqui? Estão vendo? Tá, abriu a tela aqui para vocês? Abriu a minha tela do Google para vocês? Não, aqui não abriu, não. Certo, Não. ótimo. Ótimo porque não abriu. Deixa eu ver aqui se vai dar certinho. Pronto. Vou abrir aqui para vocês. Deixa eu voltar a fixar o meu vídeo aqui. Cadê? Pronto. Vou só mostrar aqui para vocês uma coisa, tá? Cadê aqui? Aqui a gente faz ao vivo, viu? Cadê? Sim, aqui apresentar. Aqui, ó. Estão vendo agora a minha tela? Estão vendo a minha tela? Sim. Olha aí. Eu botei no Google, estamos há dias sem acidente. Olha o símbolozinho aqui embaixo, ó. CIPA. Tá? Olha aqui também. CIPA. Estamos trabalhando há tantos dias sem acidente. CIPA. Tá? São atribuições dos cipeiros. Claro que o SESMIT colabora. Tá? Tem aqui a participação do SESMIT. Mas, normalmente, olha que placona bonita aí na obra, né? Estamos há 151 dias sem acidentes. O nosso recorde é 5.400. Tá certo, Pedro? Já identifiquei aqui a sua saída. Tá, gente? Então, é a atribuição da CIPA com o SESMIT, mas prioritariamente da CIPA. Tranquilo? Vamos voltar aqui à nossa condição. Então, o risco grave e eminente é quando houver risco à saúde do trabalhador, tá? E aí é o SESMIT quando houver, requer o SESMIT quando houver, ou ao empregador paralisar uma máquina ou um setor, considerando esse risco. Colaborar também com o desenvolvimento da implantação do PCMSO, do PPRA e de outros programas de segurança, como o PCMAT, né? Também ajuda muito. Divulgar e promover o cumprimento das normas, bem como as cláusulas. Participar em conjunto com o SESMIT quando houver de empregador da análise de causas de doenças e acidentes. Requisitar ao empregador e analisar informações sobre questões que tenham interferido na segurança do trabalhador. E requisitar à empresa cópia da CAT. Lembrando que a CAT é o comunicado de acidente de trabalho. É um documento que protege o trabalhador quando ele sofrer o acidente. É um dos documentos necessários para encaminhamento de direitos previdenciários, como afastamento, auxílio-doença, tá? Se for o caso mais intenso, uma aposentadoria especial por invalidez, tá? A CAT é um documento que comprova que o trabalhador se acidentou em sua atividade laboral, tá? E a CIPA pode requisitar essa cópia para poder fazer análises, para poder melhorar a condição de prevenção. Promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, a CIPAT. O que é CIPAT? Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, CIPAT. Participar anualmente em conjunto com a empresa de campanha de prevenção de AIDS e outras DSTs, né? Eu sou do tempo que chamava doença sexualmente transmissível, hoje são as infecções, né? Infecções sexualmente transmissíveis, e ainda acredito que com tudo isso que esteja acontecendo nos dias de hoje, deve ser incorporada as questões virológicas, as virais, né? Com foco muito forte para o corona, né? Treinamento sobre prevenção de vírus, como o coronavírus hoje é tema fundamental em qualquer empresa e deve também ser incorporada a CIPA,
tá? Vamos falar agora das funções e obrigações do empregador e do trabalhador. Cabe ao empregador proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para realizar as suas tarefas constantes no plano de trabalho. Ou seja, o empregador ele deve garantir que o cipeiro tenha acesso aos setores para poder inspecionar, para poder monitorar, para poder agir de forma preventiva, tá? Já os empregados, junto à CIPA, eles devem participar da eleição de seus representantes, né? Irem no momento da votação, eleger os representantes, colaborar com a gestão da CIPA, seguir as orientações dos cipeiros, e indicar a CIPA ao SESMIT e ao empregador situações de risco e apresentar sugestões para melhoria. O trabalhador ele deve conversar com os cipeiros, né? Ó, fulano ali, ó, aquele cesto de lixo ali está quebrado, o fundo está quebrado. Conversa com a SESMIT, conversa com o dono da empresa, porque a gente precisa prevenir o meio ambiente. Cuidar do meio ambiente. Observar e aplicar no ambiente de trabalho recomendações quanto à prevenção de acidentes e doenças, tá? Tudo isso são considerações para os empregados. Para o presidente da CIPA, né, a gente já falou sobre o presidente lá naquela piramidezinha, o que é que remete ao presidente? Item 5.19. O presidente ele deve convocar os membros para as reuniões, né? Nós vamos ter aí reuniões. Deixa eu apagar tudo aqui. Apagar tudo. Nós vamos ter reuniões. Deixa eu mudar esse texto aqui para vermelho. Fica melhor. Nós vamos ter reuniões ordinárias. Opa. Reuniões ordinárias. E vamos ter reuniões reuniões, é porque eu estou dando um enter. Extraordinárias. Professor, tem diferença? Tem diferença, tá? As reuniões ordinárias, elas são previstas, deixa eu botar outra cor diferente aqui, elas são previstas pelo menos uma vez por mês, tá? Pelo menos uma vez por mês deve haver uma reunião ordinária. Para quê? Para tratar entre os membros da CIPA possíveis problemas que possam acontecer na empresa e soluções. Problemas e soluções devem ser entregues ao presidente da CIPA para o presidente da CIPA conversar com o dono da empresa para encontrar um meio de resolver. E quando que vai ser, professor, as reuniões extraordinárias? As reuniões extraordinárias vão acontecer em caso vou botar com underline fica melhor. Em caso de o quê? Risco grave eminente. Tá? Aconteceu uma explosão na caldeira. Faz uma reunião extraordinária, sem precisar avisar muito. Manda mensagem no grupo do WhatsApp, manda um e-mail para o SESMIT. Gente, vamos ter que fazer uma reunião extraordinária. A caldeira explodiu. Caiu uma calha de luz na cabeça de fulano. Ele estava sem EPIs. Fulano escorregou e está dentro de um poço. É reunião extraordinária, rápida, para poder resolver esse problema. E aí tem que ter um documento, faz essa ata de reunião em posterior, mas trata, em primeiro lugar, a vida, tá? É preciso prevenir, tá? Entenderam as duas situações entre reunião ordinária e reunião extraordinária?
Sim, né? Deixa eu apagar tudo aqui e voltar. Também cabe ao presidente da CIPA coordenar as reuniões da CIPA, encaminhando ao empregado e ao SESMIT quando houver decisões da comissão. É o presidente que vai intermediar. Também cabe ao presidente da CIPA manter o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA, coordenar e supervisionar as atividades da secretária, delegar atribuições ao vice, tá? Isso tudo é atribuição exclusiva do presidente, tá? Do presidente. E quanto ao vice? O vice-presidente, vou botar uma coisinha diferente aqui. O vice-presidente, ele deve executar tudo que for delegado pelo presidente e substituir o presidente no caso que houver algum impedimento, ou ele tiver viajado, ou estiver doente, tá? Afastado temporariamente. Basicamente são as mesmas funções. Só que há uma grande diferença aqui. Presidente é indicado e vice ele é votado, tá? O presidente e o vice também têm ações juntas, atribuições juntas, né? São todas essas aqui. Deixa eu marcar aqui. Marcar aqui. O presidente e o vice, em conjunto, terão as seguintes atribuições. Cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o desenvolvimento de seus trabalhos, coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados, delegar atribuições aos membros da CIPA, promover relacionamento da CIPA com o SESMIT, divulgar as decisões da CIPA e todos os trabalhadores do estabelecimento, encaminhar os pedidos de reconsideração de decisão da CIPA e constituir uma comissão eleitoral para preparar para a o próximo mandato dos que virão. Cabe ao secretário, item 5.22. Nós vimos que o secretário ele é indicado. Secretário ou secretária, né? Cabe ao secretário acompanhar as reuniões da CIPA e redigir atas de reunião, tá? Importantíssimo. Elas devem ser apresentadas para aprovação e assinadas pelos membros presentes. Ela deve também preparar correspondências quando necessário, às vezes há necessidade de enviar correspondência para o Ministério do Trabalho e outras atribuições que lhe forem conferidas. Aí a pessoa fala, mas eu só sou secretária, eu só faço ata. Não. Se o presidente ou vice pedir para ela fazer qualquer outra coisa, tá aqui, ó, outras que lhe forem conferidas, tá? Vamos falar um pouquinho do funcionamento. Alguém tem alguma pergunta a respeito da questão da formação? Vamos seguir em frente. Professor, o técnico de segurança do trabalho, ele constitui a CIPA também? Não. Está só para os centros, não é isso? O técnico de segurança do trabalho é SESMIT. SESMIT. Beleza. Ele é SESMIT, tá? Se ele foi empregado como SESMIT, assim, ele pode até se candidatar, entendeu? Ele pode, professor. Pode, mas aí é dar um tiro no pé. O empregador, talvez ele não indique. Ele pode se candidatar a ser eleito, tá? Porque ele vai ver a estabilidade, né? Vai achar interessante. Mas o técnico de segurança do trabalho, poxa, ele é um cara fundamental na empresa. Fundamental. Mas ele pode se candidatar e ganhar. Pode, mas assim, eu sendo dono da empresa, eu jamais indicaria a eleição um técnico de segurança do trabalho. No máximo, eu indicaria ele para ser um cargo sem estabilidade. Isso é por quê? Por que não indicaria um porque você diminui a quantidade de pessoas que poderiam compor o aspecto prevencionista. Você diminui. Por exemplo, eu vou precisar de 8 pessoas na CIPA. Eu só tenho um no SESMIT. Né? Se eu estou pegando aquela pessoa do SESMIT e jogando na CIPA, eu continuo 8 SESMIT e CIPA, em vez de um do SESMIT mais 4 da CIPA, que dariam 9. Sim. Então, o segurança do trabalho técnico, o SESMIT, ele sozinho pode gerenciar um SESMIT? Pode. Funcionário, ele sozinho ele gerencia. Pode. Até
Rapaz, é o dimensionamento, né? A gente vai chegar no dimensionamento, né? A gente vai ver quantos membros da CIPA a gente pode ter. É de acordo com o número... eu acho que ele não era para ele melhor, eu sendo técnica, eu me candidatar. Se o pessoal gosta de mim, os funcionários, colaboradores gostam de mim, eu preferia, lógico, me candidatar. Eu sei, lógico, Jéssica. Também, eu estou entendendo. Hoje, agora, principalmente hoje, pela tal da estabilidade. Certo. Agora veja na questão, veja a questão na posição do empregador. Veja a questão da posição do empregador. O empregador ele vai ver que o técnico ele vai se candidatar à CIPA. Ô, professor, certo? E também, como falou há um pouco distante atrás, os cipeiros, que já são eleitos, não pode ser reduzido os casos, né? E também o técnico já tem o seu cargo, né? Já tem o seu cargo. Aqui ele também poderia ocupar uma vaga de cipeiro, né? Também com ele, já tem ele já é o tipo, já tem a vaga dele, Exato. O trabalhador tem mais uma vaga, né? Mas eu estou entendendo a questão, eu tô entendendo a questão da estabilidade que vocês estão dizendo. A questão da estabilidade é realmente interessante para quem quer manter-se na empresa. Lógico. 2 anos, professor. Mas entendam, não, vai até 3. Sim, Pode ser até 3. Agora veja uma coisa. Estabilidade é entre aspas. Sim, se você for um empregado que dá nó cego, né, o vulgo nó cego, que dá trabalho, que desafia o empregador, o empregador ele não vai estar confortável, né, com esse tipo de funcionário. O técnico é o empregado, né? O técnico, ele é a pessoa, o técnico de segurança de trabalho é o empregado. A sua CBO na carteira de trabalho, ele vai estar lá como técnico de segurança de trabalho. Ele pode ser cipeiro? Pode ser cipeiro. O que é que vai ser interessante para o técnico? Ele ser indicado. Sim. Ele sendo indicado, isso demonstra que... Não, você está vendo a questão da estabilidade. Eu estou querendo mostrar o outro lado da moeda. O outro lado da moeda. A partir do momento que você diz para o dono da empresa, eu vou me candidatar à CIPA, eu sendo SESMIT, tá? O cara vai dizer, mas rapaz, tu não já é técnico? Tu não já é técnico de segurança de trabalho? Ajuda os cipeiros que vão entrar, porque eu quero você na empresa. Eu quero que você treine os futuros cipeiros. Entendeu? Isso é a visão. Não, entendo também o seu lado. O dono da visão. Eu digo isso, Jéssica, eu já fui cipeiro 3 vezes. Sim. Eu já fui cipeiro em 3 empresas. Eu era supervisor de produção, eu fui supervisor de almoxarifado e trabalhei no financeiro. Eu, como supervisor de compras do financeiro, eu cheguei pro dono da empresa. Eu já era engenheiro de segurança, eu digo, olha, eu vou me candidatar à CIPA. Aí ele fez, olha, não faça isso não. Mas porque você é muito amigo do empregador. Exatamente, é por isso que tem um indicado. Você já tem o perfil, você sendo indicado, na cabeça do dono da empresa, se ele está lhe indicando, ele deseja que você continue na empresa. Lógico, aí é diferente, né? Agora, se você não tem proximidade e quer garantir mais ainda o seu emprego sendo técnico de segurança do trabalho, primeira coisa que você tem que rever não é buscar ser cipeiro. A primeira coisa que tem que rever é ver o seu perfil. É o seu perfil como técnico. Ora, eu vou me candidatar a ser cipeiro porque eu não tenho essa imagem tão boa com o meu dono da empresa. O que está errado aí é o seu comportamento. E cobrir esse comportamento com a estabilidade de cipeiro não resolve nada. Verdade. Você pode até se candidatar para ser cipeiro, mas mais cedo ou mais tarde os climas, as comunicações não vão melhorar por você ser estável, talvez até piore. E se não for eleito, aí que fica ruim, né? Aí o cara diz, olha, o dono da empresa vai dizer, tu me desafiou, cara. Tu, técnico, me desafiou, tu se candidatou e não foi eleito. Agora tu tá aqui na minha mão. É verdade. Por isso que acontece, assim, você tem 1 ano, aí tem mais 1 ano. Porque senão, muita gente às vezes não esquece, aí depois, não, agora tu vai me pagar, vai, toma, demitido. Por isso que ele ainda tem mais 1 ano. Não é não?
Verdade. Vamos continuar, foi ótimo aqui, mas vamos continuar, senão a gente Tá. não chega no final, mas foi Certo. bacana. Fechem os microfones aí, por favor. Vamos voltar aqui à tela. Vamos falar do funcionamento. Do funcionamento da CIPA. Como a gente já falou, a CIPA vai ter reuniões ordinárias mensais, né, de acordo com o calendário, isso vai ser decidido. Normalmente, as reuniões da CIPA são no horário do almoço ou entre a saída e entrada de turnos. Acontece muito isso em indústrias. Tem alguém com o microfone aberto aí? Não, né? Tá em ordem. Acontece muito em indústrias, né? Ou ser na hora do almoço, entre turnos, ou no final do turno, à tardinha, ou início da noite com outro, né? Uma vez por mês para pegar todo mundo. Tá? Normalmente é assim. Essa reunião ordinária acontece uma vez por semana, é anunciada por e-mail, grupo do WhatsApp, o que for, né? Com uma semana por antecedência, tá? Essas reuniões são realizadas no horário de expediente, não pode ser no domingo, não pode ser de feriado, tem que ser no horário de trabalho do funcionário. As reuniões da CIPA terão atas assinadas, e aí quem elabora essa ata é o secretário. Pelos presentes encaminhados cópias a todos os membros. As atas devem ficar no estabelecimento para efeito de fiscalização do Ministério do Trabalho. As extraordinárias deverão ser realizadas quando houver denúncia de risco grave eminente, como nós já falamos, né? Que determine a aplicação de medidas corretivas emergenciais, havendo risco de vida. Quando ocorrer acidentes de trabalho grave ou fatal, né? Mortes, ou quando houver solicitação expressa de uma das representações, tá? E são as situações em que vão ocorrer o quê? Reuniões extraordinárias, tá? Reuniões extraordinárias vão ser nessas situações, tá? Reuniões extraordinárias quando for necessário. As decisões da CIPA serão preferencialmente por consenso, né? Votação democraticamente. Havendo consenso e frustrada as tentativas de negociação ou com mediação, será instalado um processo de votação, registrando a ocorrência em ata. Uma parte não concorda, outra concorda, faz uma ata e entra num processo democrático. Quando todos estão concordando, é o que a gente chama de consenso, tá? Das decisões da CIPA, caberá o pedido de reconsideração mediante requerimento justificado. O pedido de reconsideração será apresentado à CIPA até a próxima reunião. O membro titular perderá o mandato, olha aqui, isso é muito importante. O membro titular perderá o mandato sendo substituído pelo suplente quando faltar mais do que 4 reuniões ordinárias sem justificativa. Professor, eu sou titular e sou estável. Tá aí uma situação em que você perde a estabilidade. Você tem que ir a 12 reuniões de um ano. Faltou 4 reuniões e não são consecutivas, você perde a sua titularidade e é chamado suplente. É para isso que existe suplente. Para substituir o faltoso, o rapazinho que acha que é só ter estabilidade e não participa das ações da CIPA. Ele tem que participar e não pode faltar mais do que 4. A vacância do cargo ocorrendo, né, durante o mandato será substituído pelo suplente, né, que é o reserva, também votado, obedecido à ordem de colocação decrescente que consta na ata de eleição, devendo os motivos ser registrados em ata. Professor, não tem mais suplente. O que é que a gente faz? Deve haver uma eleição extraordinária. Professor, mas a CIPA já tem 8 meses. O cara vai ser votado para ficar 4 meses? Sim. Até completar a anuência daquela chapa, tá? Ficou claro isso? Sim ou não? Acho que sim, né? Vamos lá, vamos seguir. No caso de afastamento definitivo do presidente, o empregador indicará um substituto e em 2 dias úteis, preferencialmente entre os membros da CIPA. Deve ser substituído em 2 dias úteis. No caso de afastamento do vice, que é votado, né, os membros titulares da representação dos empregados escolherão um substituto entre seus titulares. Geralmente, o membro titular, né, o segundo mais votado, ele sobe para ser vice, né? O primeiro é o vice e os demais titulares são membros. E aí, o que eu acabei de falar, né? Caso não existam mais suplentes,
para ocupar o cargo. O empregador deve realizar uma eleição extraordinária, cumprindo todas as exigências estabelecidas para o processo eleitoral, exceto quando os prazos devem ser reduzidos pela metade. O mandato do membro eleito em processo eleitoral extraordinário, tá? Isso é para caso que não tenham mais suplentes, deve ser compatibilizado com o mandato dos demais membros, ou seja, todos os demais membros já cumpriram 7 meses. O que for votado em eleição extraordinária ficará mais 5. 7 mais 5, 12, 1 ano. Ok? Do treinamento, acho que foi isso que o Coriolano falou, né? Do treinamento. O treinamento de membros eleitos em processo extraordinário, isso aqui eu já falei. Do treinamento, está aqui. A empresa deverá promover um treinamento para os membros das CIPAs, titulares e suplentes, antes da posse. E aí tem uma multa, né? Os caras assumiram, não teve treinamento, multa para a empresa, porque deve estar registrado esse treinamento. O documento tem que preparar os trabalhadores para tal. O treinamento da CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo máximo em 30 dias, contando a partir da data da posse. Teve uma chapa, se elegeu, homologou a eleição, para esses cipeiros entrarem em ação, tem que realizar o treinamento no prazo máximo de 30 dias da posse, tá? Não pode passar mais de 30 dias depois que homologou a chapa vencedora. As empresas que não se enquadrarem no quadro 1, que é o dimensionamento, promoverão anualmente treinamentos para os designados responsáveis pelo cumprimento do objetivo dessa norma. E o que é que tem nesse treinamento para ser passado? O que é que tem nesse treinamento? O treinamento deve conter os seguintes itens: estudo do ambiente das condições de trabalho, bem como dos riscos, metodologia de investigação, de que forma eles vão encontrar e analisar esses riscos, noções sobre acidentes e doenças e a exposição dos riscos na empresa, noções sobre doenças sexualmente transmissíveis, é que ele cita só a AIDS, mas deve haver um estudo das infecções, noções sobre as legislações trabalhistas e previdenciárias relativos à segurança do trabalho, princípios gerais de higiene do trabalho e medidas de controle, organização da CIPA e outros assuntos necessários do exercício para atribuição de suas comissões. Quem for dar treinamento para a Comissão Interna de Prevenção de Acidente deve estudar isso aqui e preparar sua aulinha. Professor, e quem é que dá esse treinamento? Está aqui, ó. O treinamento poderá ser ministrado pelo SESMIT da empresa, entidade patronal. O que é uma entidade patronal? São as empresas de consultoria. É você, no futuro, você, técnico de segurança do trabalho, que está se informando. Por quê? Porque você detém conhecimento da norma, você tem conhecimento a respeito de riscos, de análises, de agentes, de doenças, tá? De trabalhos que colocam o trabalhador em situação de insalubridade ou de periculosidade. Ou entidade de trabalhadores ou profissional que possua conhecimento para administrar esses cursos. Esse curso deve ter uma carga horária de 20 horas. Deve ser distribuída em 8 horas diárias máximas e realizada no expediente normal. O que é que normalmente se faz? O cipeiro que foi votado e os indicados são muito necessários para a empresa. E às vezes o dono da empresa não quer se desfazer naqueles dias de treinamento o dia todo trabalhador. O que é que ele faz? Ele pega para o dia de treinamento e libera 4 horas para o cara ser treinado. E aí normalmente 20 horas de curso, 4 horas por dia, o treinamento vai ser dado em 5 dias na semana. Até pode ser dias alternados. Se a empresa tiver expediente no sábado, pode ser em sábados, tá? Que não ultrapasse 30 dias após a posse dessa turma, né? Deixa eu ver o que é que tem mais de importante aqui. O processo eleitoral eu vou pular, eu vou deixar um pouco mais para frente. Vamos passar para o dimensionamento. Vamos entender aqui como é que a gente dimensiona. Olha só, gente, para a gente poder entender o dimensionamento, eu vou passar aqui para o quadro 1 da CIPA. Como eu já falei para vocês, deixa eu botar a letrinha um pouco menor. Deixa eu ver se vai diminuir. Diminuiu? Não, diminuiu não. Acho que é aqui a letra menor. Não. Opa, diminuiu? Diminuiu um pouquinho.
Diminuiu, né? Deixa eu botar uma letrinha maior. Aumentou? Aumentou. Estamos já acabando, viu? Segurem aí. E se cabe o quadro na tela toda. E pronto, aqui. Dimensionamento da CIPA. O que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar do número de trabalhadores, tá? O número de empregados. A partir de quantos, professor? A partir de 20. 20 trabalhadores. Tá? A partir de 20 trabalhadores é que se dimensiona a CIPA. E nós vamos precisar dos grupos. Esses grupos aqui estão relacionados com o CNAE. CNAE é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Nós já falamos isso lá no SESMIT. É a atividade desenvolvida pelo dono da empresa. Que tipo de produto, que tipo de serviço ele produz, né? E aí, de acordo com essa atividade, que pode ser de risco ou não, de alto risco ou não, de médio risco ou não, nós vamos dimensionar o quadro da CIPA. Bom, vamos pensar aí num CNAE para poder dimensionar. Ou, se for o caso, uma atividade. Digamos aí que a nossa empresa, ela seja uma empresa que extrai alumínio. Tá? Não, alumínio não. Vamos para uma mais para frente aqui. Deixa eu ver uma aqui. Abate de suínos. Pronto. Aves e outro. Um açougue. Tá? Um açougue. E o número de trabalhadores... Cadê o número de trabalhadores? Sejam 200 trabalhadores. É uma quantidade até admissível, né? Até admissível. Diminuir essa letra aqui que eu tô achando que tá muito grande. Pronto. Vamos colocar... Vamos colocar aqui 100. Esse que travou. Vou botar 100. 100 trabalhadores. Tá aí. Abate de suínos, aves e outros, o CNAE já é automaticamente dado. E eu tenho 100 trabalhadores. Aqui foi dado no quadrinho, mas se esse quadrinho aí tá muito fácil, né, professor? Automático aí, como é que a gente sabe que é essa quantidade? Vamos lá. O grupo de abate de suínos e aves é o grupo C2. Como é que eu sei? Ele tá aqui, ó. C2, alimentos. E aí o meu CNAE que foi dado, 10, 12, 1. Vamos lá. 10, 12, 1. Tá aqui, ó. Alimentos. Tá? Alimentos. E aí eu pego esses dois dados, grupo C2 e 100 funcionários, e venho aqui para a tabela, ó. 100 está entre 81 e 100. E o grupo C2 eu vou ter aqui, ó. Suplentes até aqui. Ou seja, eu vou ter 2 efetivos e 2 suplentes. Tá? Tá aqui o que foi marcado. 2 efetivos e 2 suplentes. Vamos fazer outro exemplo? Para não ficar com dúvida. Vamos fazer outro exemplo aí. Escolha aí uma atividade, pessoal. Abra os microfones de vocês. Uma atividade produtiva. Vamos lá. Coriolano, Genival. Uma indústria, na área de indústria, de comércio. Construtor. Construção. E
Construção, né? Vamos procurar aqui na área de construção. Fabricação, tecelagem, confecção. Vamos lá, vamos descer. Fabricação com força. Fundição. Isso é tudo atividade. Aqui. Construção de embarcações. Chegando. Mas aí também dá muito, dependendo da quantidade dos funcionários. É, aqui, ó, exatamente. Vamos lá. Ó. Construção de redes de abastecimento água, coleta de esgoto e construções correlatas. CAGEPA, não é? Concordam? Sim. A CAGEPA, o KINAI da CAGEPA é esse aqui, ó. Construção de rede. A CAGEPA constrói rede de abastecimento, sim ou não? Sim. Esgoto é CAGEPA. Digamos aí que a CAGEPA tenha 2.000 funcionários. 2.000. Vai precisar de quantos? Olha aí. Eleitos pelos empregados vão precisar de 8 membros efetivos e 7 membros suplentes. Ou seja, vão precisar ser votados 15 cipeiros. 15 cipeiros. Da mesma forma, o empregador vai precisar indicar 15 pessoas. Ou seja, para a construção de rede de água, coleta de esgoto, para uma empresa com 2.000 funcionários, eu vou ter 30 membros. 30 membros. Dos 2.000 trabalhadores, 30 são cipeiros. Vamos ver se é isso mesmo? KINAI C18, 2.000. Vamos ver se a gente chega lá. Expandir o quadro. Deixa eu ver se ele expande aqui. Se ele expande. Expande. C18. C18 aqui, ó. C18 o quê? C18, 2.000. 2.000 tá onde? Tá aqui, ó. Entre 1.000 e 2.500. 16 funcionários. Vamos aqui, ó. C18. C18, aqui. Vamos marcar. Vocês estão vendo a tela aí, direitinho? Tô. Deixa eu marcar aqui. Aqui, ó, C18. Cadê 2.000? Meu bicho travou aqui. Opa. Droga. Aqui, ó. 2.000. Vamos acompanhando a setinha. C18. C18, tá aqui, ó. 8 efetivos e 7 suplentes. Tá aqui, ó. 8 efetivos. Né? E 7 suplentes. Mas a norma aqui tem dizendo C18 18 e C18A. É, isso é uma observação. Isso é uma observação que deve ter lá no final do dimensionamento. Vamos ver? Aqui, ó. Observação. Os membros efetivos suplentes terão a representação de empregados. As atividades econômicas integrantes dos grupos estão especificadas no KINAI 4, 2 e 3. 2. A portaria número 25, 2019. Isso aqui são modificações. Tá? Por quê? Porque você vai ter aqui outras situações. Vamos lá para o C18. Aqui, ó. 18, construção. 18A, outro tipo de construção. Deixa eu abrir aqui para vocês. Só um momento, viu? Vamos chegar lá.
Aqui, ó. C18. 17, 18. Aqui, ó. 18A é construção de edifícios, ferrovias. Vamos botar o que é esgoto. Opa. Você vai mandar esse link dessas tabelas pra gente? Não entendi. Você vai mandar esse link dessas tabelas pra gente? Isso aqui é da norma, não é do manual. Manual, é? Aqui, ó. É do manual. Eu adquiri o livro, eu tenho acesso ao livro eletrônico também. Legal. Ó. Atividades relacionadas a esgoto. Foi, não. Mas é esse KNAI, viu, Jéssica? É esse KNAI aí. Tá? Isso é o dimensionamento, tá? Vou colocar aqui novamente. Cadê? Tá muito travado. Aqui. 42, 22, 7. E foram quantos? 2.000, né? Tá aí. 8 e 7. 2.000. Tem que expandir. Tá aqui. Oito e 7. Ok? Então é isso, pessoal. Dentro dessa condição, aqui nos efetivos, nós vamos ter o vice-presidente, que vai ser titular, né? E vamos ter mais 7 que terão estabilidades. Esses suplentes só terão estabilidades a partir do momento que virarem efetivos. Estáveis mesmo aqui entre os 30, só são esses 8. Tá ok? Entenderam? A pessoa só ganha estabilidade quando ele passa a ser efetivo. Alguma dúvida? Respondam, calem, como é que é? Falem agora ou calem-se para sempre. Esse tabela tanto faz como emprego público como privado. É de acordo com aquela condição que eu falei, né? Para empresas que admitem trabalhadores como empregados, ou seja, carteira de trabalho, né? CLT. Sim. Um concursado, por exemplo, a pessoa é concursada, juiz, né? Lá, se não for regido pela CLT, não tem CIPA. Mas o SESI diz isso. O SESI existe. Aonde existir empregados reconhecidos como trabalhadores, regidos pela CLT, deve seguir as normas regulamentadoras. Se for regime próprio, não. Se for regime jurídico, não. Tem que seguir a CLT. Tá ok? Exemplo, nós vamos ter CAGEPA. CAGEPA é uma instituição do Estado, né? Mas emprega trabalhadores como empregados. Tá certo? Emprega trabalhadores como empregados. A CIPA só atua com os empregados, né? Com o CLT, né? CIPA e SESMIT. CIPA e SESMIT. Então, tem nada a ver com o cara que estava aqui no Estado. Nem olha, né? Outra história. Não. Tá aqui, ó. É o primeiro item, ó. Devem constituir CIPA por estabelecimento e mantê-la regular funcionamento das empresas privadas
públicas, sociedade de economia mista, Emater, Empaé, Embrapa, né? IBAMA, FUNAI, órgãos da administração direta e indireta, Codata, CAGEPA, né? Essas empresas assim, PROCON, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições, aí o texto final é o mais importante, que admitam trabalhadores como empregados. Quem admite trabalhador como empregado é a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Tá certo? Se a empresa for seletista, tem que ter CIPA, tem que ter SESMIT. Quanto que vai ter CIPA? A partir de 20. Quanto que vai ter SESMIT? A partir de 50 e grau de risco. Quando vai ter CIPA? A partir de 20 e grupo de risco INAI. Quanto que vai ter SESMIT? 50 e grau de risco. E a gente viu lá na NR4. Aí lá na Constituição, né, da CIPA, ele fala que privadas e públicas, as públicas só que regir pela CLT, né? Exato. Você pode fazer até um concurso público, mas se dentro do órgão do Estado, do município ou federal, não admitir o cara, se o cara não for admitido, nomeado por carteira de trabalho, não tem SESMIT, não tem CIPA. É regime que chama regime jurídico próprio, tá? É próprio, tá bom? Por exemplo, no Estado, não tem INSS para efetivo, é PBPREV. PBPREV, a aposentadoria não vende para o efetivo. Para o comissionado é INSS. Para o efetivo tem PBPREV. Tá? Previdência própria, regime jurídico próprio, que a gente chama de regime jurídico próprio, regimento próprio. Tá? E aí, infelizmente, órgãos tão grandes, né? Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Finanças, né? Enfim, não tem CIPA, não tem SESMIT. Tem extintor de incêndio lá, tem mangueira, mas não tem ninguém para fazer isso. Mas tem o pessoal da segurança, né? A segurança privada, né? O pessoal que cuida da segurança privada, mas poderia ter mais, né? Percebam quantos técnicos de segurança do trabalho poderiam estar dentro dessas empresas tão grandes, empregados, né? Mas não são regidos pela CLT. Então, quem não é o público? É o que o senhor falou, existe lá o extintor, existe lá, né, a brigada, o brigador, né? Então, esse material de combate a incêndio. Sim, mas quem constitui isso aí? Quem monta? Brigada de incêndio é treinamento de trabalhador também da empresa. Brigadista socorrista. Aí já é outra norma, é NBR, não é NR não, é NBR. Né? De acordo com a necessidade da empresa, do risco, né, da empresa, há também a necessidade de se constituir um grupo de brigadistas socorristas. Sim. Vamos usar a CAGEPA como exemplo, né? A CAGEPA como exemplo. Existem os institutos lá. Eles contratam a empresa para fazer o bombeiro, como é que eles fazem essa brigada lá? Não, a CAGEPA, como ela é seletista, ela tem CIPA e SESMIT. Quem dá o treinamento para os brigadistas que são funcionários da CAGEPA é o SESMIT. Quem dá o treinamento para os futuros brigadistas socorristas é o técnico de segurança, é o engenheiro de segurança, SESMIT da empresa. Então isso dá treinamento da empresa, não é o público, no caso lá. Não há necessidade. Se uma empresa tão grande como você está falando aí, que é uma empresa grande, tem um SESMIT constituído, tem uma CIPA constituída, para que ela vai chamar uma empresa patronal de consultoria para dar um treinamento desse? Normalmente esses estranhamentos eles acontecem em empresas pequenas. Então o efetivo é determinado, não. Aí fica com responsabilidade da terceirização, no caso. Exatamente. Mais alguma dúvida, pessoal? E aí, como é que fomos hoje? Foi cansativo, foi prolongado, mas teve bastante conteúdo, né? Show de bola. Tá? Alguma consideração? Alguém quer falar alguma coisa? Jéssica já está aí com o microfone aberto. Quer dizer alguma coisa, Jéssica? Não, professor. Hoje foi bom. Foi muito bom mesmo. A aula bem interessante. Como eu já tinha visto, eu já tinha assistido a aula da NR5, aí foi tipo uma revisão, sabe? Valeu a pena?
Valeu. Teve mais coisas que eu estudei mais, né? Mas eu gostei, eu gostei muito, foi muito bom. Bacana. Na próxima mentoria, dia 2, tá? Já passei aí no chat para vocês. Eu vou ver a possibilidade da gente falar sobre PPRA. Ou, se vocês quiserem, nós vamos falar de direitos previdenciários. Aposentadorias, auxílios, seguros, tá? Porque é parte também do conteúdo de legislação aplicada. Deixem lá no grupo o que é que vocês precisam, o que é que vocês acham mais interessante. A gente continuar falando de NRs ou falar de legislação previdenciária. Eu prefiro as NRs. E tu, não é em conjunto, né? Mas eu acho mais interessante, sabe? Beleza. Tá chegando a NR6, né? Chegou a 5 já tá na 6. As 6 seriam os EPIs, né? Eu não estou seguindo a sequência, sabe, Janil? Eu não estou seguindo a sequência, eu estou dando importância. Assim, professor, eu queria, assim, poderia ser alguma NR que totalmente, assim, com essas mudanças, poderia ser um NR que mudou muita coisa. Certo. Deixa eu só finalizar esse vídeo, não saiam, tá? Porque o vídeo vai ficar um pouco grande, eu estou fechando aqui, mas não saiam, para a gente continuar conversando. Queria agradecer ao pessoal que está assistindo o grupo até agora e que esse vídeo vai ficar postado nas redes sociais, no YouTube, tá? Obrigado. Não saiam, que eu só vou fechar aqui. Deixa eu só fechar aqui.